Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Aqui a primeira vez que eu faço uma live como essa, né, que o momento nosso exige. Quero aqui dizer para vocês que é um prazer estar conversando com todos vocês hoje, acompanhada aqui do Felipe. Felipe é economista, foi economista do DIEESE, agora é da Federação Nacional das Associações dos Empregados da Caixa. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Me ajuda muito nas minhas dúvidas com relação a banco público, a Caixa, me ajuda muito a pensar algumas coisas. Então, agradeço a presença do Felipe aqui. É, Estamos também com o professor Ladislau Doba, o professor é doutor em ciências econômicas, é um dos grandes intelectuais que nós temos hoje no Brasil, pensando essa crise, pensando o sistema financeiro. Então, muito boa tarde, professor. É uma honra ter o senhor com a gente aqui. Essa é a primeira live que eu faço, né? Eu nunca tinha utilizado esse instrumento, mas esperamos aí que o pessoal goste e que a gente faça outras. Então, prazer estar com o senhor aqui hoje, viu? prazer. Eu, para quem está nos assistindo, acompanhando, meu nome é Rita Serrano, eu sou conselheira de administração eleita pelos empregados da Caixa, recém-eleita, inclusive. Meu segundo mandato deve começar agora em abril. E também coordeno o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, que é um fórum que, como o nome diz, tem um papel fundamental de organizar as entidades, os trabalhadores e pensar a importância do patrimônio público para o Brasil, patrimônio, inclusive, tão ameaçado no último período, né, com privatizações, sucateamento, e agora, numa crise mundial, todo mundo só fala do SUS, Sistema Único de Saúde Brasileiro, que estava aí sendo sucateado. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Caixa, Banco do Brasil, bancos públicos estavam sendo aí todos desestruturados a partir de privatizações de suas operações importantes, diminuição do seu impacto no crédito. E também sou diretora da Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa, que é a FENAI, que é uma das instituições que hoje não só defende os empregados da Caixa, como também é uma das grandes interlocutoras na defesa do patrimônio público brasileiro e da função fundamental dos bancos públicos no Brasil. Então, estamos aqui hoje, quero já dizer para vocês, quem quiser fazer alguma pergunta durante essa live, manda aqui, que nós vamos ler as perguntas. E eu quero, então, antes de passar, fazer algumas perguntas aqui para o professor Ladislau, dizer que eu sou profundamente solidária a favor dos amigos e das famílias, dos da Caixa que faleceram nesse final de semana em decorrência do coronavírus e também das milhares de famílias que sentem uma dor profunda agora no Brasil e no mundo pelo mesmo motivo de perda. Então, toda a minha solidariedade e, obviamente, o que nos incentivou a fazer esse debate aqui é a preocupação com essa pandemia, as consequências dela para a população brasileira, para a saúde, não só brasileira, né, mundial, e também pensar quais seriam as medidas ideais para um governo sério tomar no Brasil no momento desse e, obviamente, também pensar um pouco em como fica a situação da economia e qual seria aí o papel do sistema financeiro numa crise como essa para dirimir ou para minimizar melhor as perdas, tanto perdas econômicas, de crise econômica, como também como minimizar os problemas relacionados à pandemia, à saúde e à morte das pessoas. Então, esse é o objetivo. Então, eu quero passar logo para o professor Ladislau, falando, professor, agora eu li nos últimos dias um artigo seu intitulado Além do Coronavírus, e gostaria aqui de perguntar para o senhor, num dos trechos desse artigo, no artigo o senhor fala sobre a pandemia, mas o senhor fala
o seguinte: os mesmos grupos que falavam em privatizar bens públicos agora se lembram da generosidade dos cofres públicos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa mudança de discursos que ocorreu aí no último período de forma muito rápida. Olha, tem uma coisa bastante simples, né? Essas elites nossas, para elas, ferrar o SUS não era problema nenhum, porque eles têm os planos de saúde relativamente sofisticados, inclusive com raízes internacionais, são as grandes empresas que lucram, enfim, é um sistema extorsivo desses planos de saúde, né? Então, para eles, reduzir o espaço do SUS não é problema, só que o vírus não está informado de quem tem plano de saúde e quem tem SUS e coisa do gênero. Então, a generalização do vírus ela está impactando e muito as pessoas que descobrem que, por mais que eles tenham plano de saúde, que eles possam se curar no Einstein, né, eles são, enfim, de certa maneira, uma democratização do desafio, porque nesse estamos todos. E tem mais. Quando você, basicamente, com o teto de gastos, você reduziu o financiamento das políticas públicas e aumentou o dinheiro para os bancos, né? Se trata essencialmente disso. Foi feito o teto de gastos, não foi feito o teto de juros, né? Então, você fragilizou todo o sistema social dos mais pobres, o que tornou a massa, a gente diz dos mais pobres, mas é a massa da população, na realidade, né? Essa massa da população está muito fragilizada e, portanto, dizer para eles, olha, fique em casa, cuide do computador, enfim, fique cada um no seu quarto, coisa do gênero, isso vale para um fragmento da população brasileira. Né? Pessoas que têm 3 pessoas dormindo no mesmo quarto, de que estão falando? Então, essa fragilização, digamos, ela afeta diretamente os pobres, mas afeta também os ricos, e os ricos passam a dizer, caramba, está aqui hoje, né, o Carta Maior publicou, o Financial Times, dizendo que temos que lembrar que temos que resgatar as políticas sociais, que não são gasto textual, como eles dizem, não é gasto, é investimento nas pessoas. E aí as pessoas lembram do Estado, né? Porque é o Estado que financia políticas sociais de maneira generalizada. Deixa eu dizer que isso não é caridade nem filantropia. A gente compara o sistema canadense, onde a saúde é pública, gratuita, universal, o custo da saúde é, por ano, $4.400. Nos Estados Unidos, onde é em grande parte privatizado, eles gastam por pessoa por ano, o custo é $10.400, né? Em vez de 4.400, é 10.400, certo? E os resultados são incomparavelmente inferiores comparado com o Canadá. Então, na realidade, é o bom senso. Agora, isso é uma dimensão, né? As pessoas, mesmo das elites, se dão conta que a gente descuidar do grosso da população resolve o problema financeiro deles, mas não resolve a segurança deles, né? E um segundo ponto que eles lembram do Estado é porque, claro que o comportamento econômico de todo mundo mudou. Então, as pessoas não só estão gostando muito menos, como mudaram a forma de gastar. Aquele creminho de $100 importado, maravilhoso e cheiroso, ninguém está comprando. Os cintos Vuitton, uma caneta Montblanc de R$ 1.200 para escrever, pessoas estão esquecendo das frescuras, estão começando a pensar no que é necessário. E se a gente financiar o sistema necessário, nós temos, sim, como assegurar um razoável equilíbrio para as populações. Agora, todo o circuito comercial se perde nos processos. Agora, os bancos no Brasil estavam, basicamente, eu digo, os bancos e o conjunto dos aplicadores financeiros,
as holdings, os grandes acionistas, todo o pessoal que vive não de produzir alguma coisa, mas de rentismo sobre as atividades produtivas, com a ruptura do sistema econômico, eles ficam assustados e, de repente, pressionam fortemente o Estado para o Estado transferir dinheiro para eles. Então, é necessário, sim, a gente assegurar mais liquidez na economia para o sistema girar. Agora, a experiência que nós temos é, por exemplo, a de 2008, nos Estados Unidos, que transferiram trilhões de dólares para os bancos e os bancos iam facilitar o problema das hipotecas, toda aquela crise que se dava, né? Ninguém transferiu dinheiro para quem precisava. Eles transformaram esse sistema de especulação, quebraram outras pessoas, quebraram mais... Enfim, o processo tem que ser... É a lição aprendida nos Estados Unidos que, pelo menos, nessa atual transferência de 2,2 trilhões de dólares, estão exigindo certas contrapartidas. Agora, no caso nosso, o que foi aprovado anteontem, né, a PEC número 10, nessa emenda constitucional, ela praticamente autoriza o Banco Central a comprar títulos podres dos bancos. Os bancos têm carteiras dessas que sabem que não vai receber nada, né? Isso tem um valor quase nulo, faz parte da irresponsabilidade do comportamento. Certo? Agora, se o Banco Central entra e compra a preço cheio esses títulos, né, é uma transferência, na realidade, de dinheiro público para os bancos. Né? Nós estamos falando algo da ordem de 650 bilhões. Né? Tem mais coisas que vão até mais de 1 trilhão, porque tem, enfim, o compulsório reduzido e coisa do gênero. Mas o essencial é que o dinheiro nosso, dos nossos impostos, vai para os bancos sem nenhuma garantia de que isso sirva para equilibrar não os bancos, porque os bancos não produzem nada, eles são apenas um ônus na economia, mas que isso financie as empresas para eles poderem pagar os empregados, que, por sua vez, vão poder comprar as coisas e manter o ciclo girando, porque o ciclo vai ser minimizado, né? Vamos comprar menos canetas Montblanc e creminhos e coisa do gênero, mas vai se reorientar para bens essenciais e vai permitir também um ciclo mais amplo com o pagamento de aluguéis, pagamento de contas, diversas coisas do gênero. Né? Então, o ponto, para mim, crucial é o seguinte: nós temos que transferir dinheiro direto para as famílias, tipo um renda básica universal, que até o Financial Times está dizendo, olha, estamos considerando. Certo? Nós temos que transferir dinheiro para todo o sistema de saúde, os que combatem o vírus, né? Os hospitais, os médicos, a reconversão produtiva para produzir mais máscaras, sistema de testes, etc., etc. Né? Quer dizer, tem que fazer essa transferência, tem que fazer uma transferência para as famílias, né? Portanto, porque as famílias, isso permite a elas se isolarem, se elas têm dinheiro, e, ao mesmo tempo, você financia todo o sistema de combate ao vírus direto às equipes médicas, etc., e faz a reconversão produtiva, você está melhorando a condição de conter o coronavírus. Certo? Agora, em segundo nível, para isso não causar um excesso de ruptura do ciclo econômico, aí sim, você transfere dinheiro, mas não transfere dinheiro para os bancos comprando títulos podres. Né? Porque esse dinheiro tem que chegar, por exemplo, aos municípios. Em última instância, onde estão as pessoas ameaçadas é nos 5.570 municípios do país, ou seja, tem que chegar até lá. Esperar que os bancos tenham a boa vontade de dizer, olha, recebemos o dinheiro, agradecemos muito, nós vamos fazer disso um uso muito produtivo, vamos combater o vírus. Isso aqui tem que ser controlado de maneira rigorosamente. Você tem que constituir, a nível nacional, um tipo de uma comissão mista que envolva médicos, que envolva gente representações sindicais dos diversos grupos, né? Uma comissão de crise que possa
administrar no conjunto a alocação desses recursos, né? Porque é muito fácil simplesmente imitar, com 4 dias de atraso, fizeram o que os Estados Unidos fizeram, né? Vamos transferir dinheiro para os bancos. Isso é fácil. Isso passa. Lembrando que nos Estados Unidos, dos 2,2 bilhões que são transferidos e chamados para combater a crise e aliviar a situação, apenas 250 bi vão para as famílias, né? Ou seja, se a gente repete a mesma deformação aqui, vai ser mais uma farra dos banqueiros e não vão estar respondendo ao problema, né? O enfrentamento exige o conjunto, né, de medidas, um sistema coerente, certo? O problema das famílias que têm que ter o dinheiro, o problema do coronavírus, o seu combate, os médicos, a reconversão produtiva, um financiamento através dos bancos da pequena e média empresa e transferir dinheiro para municípios, coisa do gênero, né? Quer dizer, esse processo integrado pode minimizar ou reduzir o tamanho do impacto que isso vai ter para a economia, porque impacto vai ter, e esse impacto não é todo mundo ficar esperando o pico. Não, daqui a 2 semanas acaba o pico e pronto, e estamos melhorando. O negócio não é assim. Eu assisti no Roda Viva a entrevista do Átila, né, muito boa, certo? Ele está mostrando, olha, nós vamos estar combatendo isso o ano todo, né? E as coisas não vão voltar ao que era. Nós vamos evoluir para alguma outra coisa, certo? Estou falando muito aqui. Que é isso, professor. Olha, eu agradeço. Eu venho dizendo o seguinte: o vírus ele é democrático, mas a realidade é seletiva, né? Então, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Talvez a grande preocupação, eu fico pensando se a grande preocupação com o vírus não é justamente o fato dele ser democrático, porque as populações mais pobres vêm sendo dizimadas, né, pela fome, por uma série de outras doenças. Você não teve coisas que, inclusive, eram muito mais fáceis de resolver do que agora o coronavírus, e as iniciativas no mundo foram profundamente tímidas, e no Brasil, na realidade, nos últimos anos, você foi tendo um desmonte de todo o serviço público, do atendimento público, do Bolsa Família, do Minha Casa, quer dizer, programas que geravam melhores condições de vida para a população, nesse último período foram dizimados. Então, veio o vírus e ainda já pegou o país numa situação difícil. Eu queria agora perguntar para o Felipe. Felipe, você está fazendo levantamento sobre isso, mas como é que você avalia também as decisões internacionais que envolvem, algumas experiências que você acompanhou aí, que envolvem o combate à pandemia, não só no sentido da questão de saúde, mas também no sentido de proteção aos trabalhadores. Como é que quais são as iniciativas que você poderia destacar aqui para a gente? Primeiramente, assim, acho que o professor mencionou um aspecto muito importante, que é a questão do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde, né? Eu acho que uma das coisas que vai ficar mais claro para a população brasileira é a necessidade que nós temos de ter um sistema unificado de saúde robusto. Isso vai ficar muito claro, exatamente pelos aspectos que o professor mencionou, e você também. Atinge todas as camadas da sociedade, indistintamente. Não adianta você achar que o fato de se ter, né, um plano de saúde, muito dinheiro no banco, vai deixar muito claro. Eu tive lendo alguns artigos a respeito dos Estados Unidos, né, só para citar um exemplo aqui. Os Estados Unidos é um dos poucos países ricos do mundo que vinculam o seguro de saúde ao emprego, né? E nas 2 últimas semanas aconteceu uma situação inédita nos Estados Unidos. Nesse impacto, nessas 2 semanas, devido às medidas de distanciamento, o impacto econômico do coronavírus, aproximadamente houve 8,7 milhões de solicitações de seguro-desemprego nos Estados Unidos, em 2 semanas que nós estamos falando. Isso representa Felipe, praticamente... quantas? Repete para mim só.
8,7 milhões de solicitação de seguro-desemprego nas 2 últimas semanas. Isso representa, para a gente ter uma ideia, 5,9% de todo o emprego no ano anterior e 2,5 vezes foi 2 vezes maior do que qualquer outro período de 2 semanas registrado. Os Estados Unidos acompanham desde 1960, nunca houve um período de 2 semanas com uma situação dessa de 8,7 milhões de solicitação de desemprego, de seguro-desemprego. E aí, qual é a situação? Como o seguro de saúde está associado à questão do emprego, ou seja, não há um sistema público de saúde, um instituto bastante importante de economia do trabalho lá nos Estados Unidos estimou que nessas 2 semanas, aproximadamente 3,5 milhões de trabalhadores ficaram completamente desprotegidos em plena pandemia, porque perderam seus empregos e, consequentemente, ficaram desprotegidos também em relação à sua saúde. Se a gente projetar, já existem projeções do FED, do Federal Reserve, do Banco Central Americano, que a taxa de desemprego ao final dessa crise pode chegar a 30%. Nós projetarmos essa taxa de desemprego ao final da crise para os Estados Unidos, a gente consegue ter a dimensão da importância de um sistema público de saúde, né? Não há como uma sociedade se organizar a sua saúde apenas baseado em seguros de saúde associados ao emprego. Esses e outros vários exemplos mostram a importância, né? E como nós vamos ter que investir no sistema público de saúde a partir de agora. O Felipe, também perguntar para você o seguinte, como eu iniciei lá falando com o professor Ladislau, os mesmos agentes que antes falavam em privatização, agora lembram, né, se a gente pensar no próprio governo, na grande imprensa, em vários economistas, que até outro dia falavam o seguinte, tem que privatizar tudo, tem que diminuir o papel do Estado, etc. Me parece que a crise mostrou que sem um Estado forte, organizado, você não faz enfrentamento. Qual é a sua opinião sobre isso? Exatamente. Essa é uma realidade assim que já está sendo estudada em alguns lugares do mundo, né? Eu, há algum tempo, passei para você um levantamento que um centro de pesquisa em cidadania e democracia com sede na Holanda, o TNI, fez a respeito de reestatizações de serviços públicos, né? No mundo inteiro, há um movimento constante e crescente também de insatisfação com alguns serviços que vêm sendo prestados por empresas privadas e pela iniciativa privada. Esse centro de pesquisa levantou aproximadamente 835 reestatizações. A maioria delas de serviços públicos essenciais, como fornecimento de água, programas habitacionais, energia, coleta de lixo, muito ligado aos municípios, né? Em países centrais, como Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, né? E o motivo que esse centro de pesquisa apontou como sendo o principal motivo para a reestatização desses serviços é exatamente a insatisfação da população. Na avaliação da população, esses serviços são caros, são ruins, e isso começou esse movimento, que já está desde 2001, como diz, crescente e constante de reestatização de alguns serviços. Isso mostra para nós, isso é muito interessante, mostra para nós que os serviços públicos, né, principalmente esses serviços públicos essenciais, nós temos que ter muita atenção a eles, porque são exatamente essenciais à vida dos cidadãos. E nós temos que refletir nesse momento de crise se esses arranjos, essas privatizações que vêm ocorrendo no nosso país, de tantos serviços públicos, se elas realmente atendem
ao interesse dos cidadãos. Será que com esse arranjo que foi proposto de forma acelerada por esse governo que está aí, será que esse arranjo ele atende às necessidades da população, ele protege a população? Eu acho que essa crise está demonstrando que não, Maria Rita, que realmente nós precisamos que muitos dos serviços públicos sejam providos por empresas públicas e por instituições públicas. Obrigado, Felipe. Professor, eu quero perguntar para o senhor, dentre as várias medidas econômicas que o governo lançou, ontem, semana passada, foi aprovada a renda emergencial para trabalhadores, né, de R$600. Inclusive, é importante lembrar que a proposta inicial era vergonhosa, né, era de R$200. Só após grande pressão da sociedade organizada, das entidades sindicais, sociais, movimentos, esse valor aumentou para R$600, o que ainda é pouco pela situação do que a população vive. Mas, ao mesmo tempo, o governo fala, e o Congresso está discutindo, possibilidades de diminuição, de corte de salários dos trabalhadores. Imagina, o trabalhador, quem está empregado, né? Boa parte está na informalidade, boa parte está desempregado, e quem está empregado ainda será punido por ficar em casa, e essa é a orientação do governo, com corte do seu salário, redução de jornada. Além do que o desemprego, claramente, já está, muitas empresas estão demitindo. Qual é a sua opinião sobre isso e qual seria o modelo, o que seria ideal para o Estado fazer nesse momento para poder acolher a população brasileira? Eu gosto sempre de dizer, né, o dinheiro público é dinheiro da população e esse precisa ficar claro. Nesse momento, né, esse dinheiro deveria, na minha opinião, estar voltado para isso. Mas qual a sua opinião? Quais seriam as medidas mais eficazes e importantes nesse momento? Eu acho que o ponto de partida deve ser o seguinte: essa doença, esse vírus, tem uma progressão exponencial. Ou seja, quanto mais você atrasa esses processos, maior será o drama. Não só humano, mas mortes, etc. Mas os custos mais adiante vão ser muito maiores. Então, a forma de você intervir, por exemplo, como a Coreia fez, como a China fez, como a República Tcheca fez, os diversos, ou a Alemanha fez, com diversas formas, diversas modalidades, diversas políticas, mas, basicamente, intervenção rápida e dura para conter enquanto ainda é relativamente menos poderoso em termos de espraiamento, porque depois é muito mais difícil. Nós somos 5.570 municípios, nós temos tranquilamente 10% da população morando em favelas, enfim, isso aqui é absolutamente explosivo, né? Então, nós temos que assegurar essa renda imediata, e quando o Financial Times hoje fala, de repente, seria interessante simplesmente universalizar uma base de renda, isso não é complicado. Porque, em vez de você ficar semanas à procura de quem precisa, de quem está em que cadastro, em que lista, quem recebeu, quem não recebeu, coisa do gênero, se você universaliza o acesso aos adultos, você tem um sistema imediato, barato de transferência de dinheiro, e você pode resgatar isso, porque as pessoas de alta renda ou de renda média alta, que não deveriam receber, isso é tudo gente que faz a declaração de imposto de renda, né? E você resgata, recupera isso que foi transferido. Então, você não vai ter, digamos, meu Deus, enfim, os ricos vão receber um subsídio. Para eles, esses R$600 eles nem notam na sua conta, né? Então, esse é o elemento, eu acho que é o mais simples, né? Assegurar diretamente o acesso, né? Agora, as pessoas pensam, mas nós temos dinheiro. Isso tem que ser deixado claro. Dinheiro, gente, os bancos chamam de liquidez, curiosamente. Para eles é líquido a coisa. São apenas sinais magnéticos. Ou seja, você emitir essa coisa, isso não tem nenhum drama. E se a gente compara
Por exemplo, eu pego os 206 bilionários que estão na revista Forbes, né, que eu analiso, inclusive está no meu blog, né? Esses 206 bilionários, em 12 meses, entre 2018 e 2019, eles aumentaram as suas fortunas em 230 bilhões de reais. O aumento de fortunas, gente, essencialmente do mercado financeiro, que não produz porra nenhuma, para dizer de maneira clara, né? Agora, as pessoas não se dão conta que é 230 bi. Gente, o Bolsa Família, que tira do buraco quase 50 milhões de pessoas, é 30 bi. Aqui, para 200 pessoas, nós estamos falando em 230 bilhões. Essa gente está mamando de maneira absolutamente escandalosa. Agora, se o governo diz que nós temos que salvar a liquidez dos bancos, gente, a gente estão com uma gordura daquele tamanho, né? Então, na verdade, dizer que a gente não tem dinheiro, eu pego a evasão fiscal, né? Que a cifra levantada pelo pessoal do Sindicato dos Fiscais da Fazenda, né? Eles estimam, no ano retrasado, 570 bilhões a evasão fiscal. 570 bilhões. Nós estamos falando agora desse pacote para 3 meses de R$600, estamos falando algo de 90 bilhões, né? Uma coisa do gênero. Então, na verdade, o problema é muito mais político do que, de um lado, saber o que deve ser feito ou de ter o dinheiro correspondente. Porque eles transferirem 650 bi para os bancos, eles acham ótimo. Eles transferirem 90 bi para as famílias que estão no buraco, e que é isso que pode ajudar a resolver, porque você facilita o isolamento das pessoas, você freia o vírus. Estão aí discutindo qual é o cadastro, quem será, quem está fora, quem está dentro, né? Eu acho que o vazio político que nós temos um governo que está essencialmente preocupado com uma sobrevivência, com fica o capitão, aparentemente o Mandetta está na porta de saída, né? Enfim, esse debate, ou esse embate no centro do governo, no momento que é catastrófico para o país, isso é simplesmente gente que, por todo lado, diz pátria amada Brasil e não ama porra nenhuma, entende? Porque, do jeito que eles estão se comportando, isso ferra a população, ferra o país. Eu queria voltar ao argumento essencial. Foi apresentado no Roda Viva pelo Átila, né, que ainda não é tão catastrófico no Brasil, porque nós vimos com antecedência o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Espanha, e isso permitiu que a gente, a nível dos estados, e não do nível do governo central, que está se obrigando, mas no nível dos estados, se tomou uma série de medidas que frearam um pouco a expansão do vírus, né? Então, a dimensão política é uma dimensão essencial e tem que fazer um tipo de um comitê de crise, de emergência, né? E, a partir daí, adotar medidas que já não são políticas, mas que são de gestão. Onde é que estão as pessoas ameaçadas? Você faz um comitê de crise, você tem um mapa onde estão surgindo casos, você tem que reforçar urgentemente o sistema de testes e você organiza o fluxo financeiro dos recursos do Estado para os pontos que são críticos, né? Isso é gestão. Isso significa um núcleo de administração que saiba trabalhar com os governadores e com os prefeitos e que cada prefeitura crie sua comissão de preservação para proteger os mais ameaçados e coisas do gênero. Agora, por enquanto, nós temos declarações, não, são os velhinhos, não sei o quê, é horizontal, é vertical. Isso, francamente, é uma palhaçada. Acho que o que ameaça a gente é que nós temos um vazio de capacidade de governo, de capacidade política, frente a uma situação catastrófica. Obrigada. Rita, Oi, pode falar, Felipe. Eu estava querendo saber de você como você está enxergando, nesse momento, a atuação da Caixa, né?
a Caixa provavelmente vai ficar responsável ou por coordenar ou até mesmo pela maior parte dos pagamentos da renda emergencial. É um banco que tem capilaridade nos municípios, o professor mencionou muito bem isso, né? Esses recursos têm que chegar nos municípios. Eu queria saber de você, como representando os empregados, a ação com a saúde dos empregados, como que você vê isso tudo? Eu queria que você falasse um pouco para a gente. Obrigada, Felipe. Inclusive, várias pessoas estão nos acompanhando aqui, muita gente da Caixa, então é uma pergunta extremamente pertinente. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: eu entendo que o papel das empresas públicas neste momento ele é fundamental e ele está dado, né? Os serviços públicos, né? Nós falamos há pouco do SUS, que inclusive tem um teto de gastos que precisa resolver, porque esse teto de gastos só fez piorar a situação do SUS, que agora é colocado aí como salvador da pátria, mas vinha sendo desmontado, além de outros vários serviços, o INSS, vários outros serviços vieram sendo desmontados. E mesmo os bancos públicos, a Caixa, Banco do Brasil, o BNDES, também o governo nunca afirmou que iria privatizar os bancos, porque a política para esses bancos, na realidade, foi de privatizar suas operações. E, ao privatizar suas operações, você, obviamente, vai diminuindo o papel do banco, ou então, no caso, claro, evidente, do BNDES, que foi sendo descapitalizado. Então, todos esses bancos são fundamentais. Antes de falar da Caixa, só dizer o seguinte: o BNDES, nesse momento que foi descapitalizado e mesmo assim ainda mantém uma estrutura importante de investimento, também tem contradições naquilo que o próprio governo vem falando. O governo, por exemplo, afirmou que o BNDES iria investir agora, nesse momento de crise, 97 bilhões. Mas, na realidade, desses 97, só 7 bilhões envolvem desembolsos do próprio BNDES para capital de giro de pequena e média empresa e também 2 bilhões para a área de saúde. Então, também há um problema com relação na verdade, aos investimentos anunciados chegar de fato a ponto. Então, esses bancos continuam importantes, como dito aqui. No caso da Caixa, a Caixa, nós sempre defendemos que a Caixa se mantivesse pública, e aí, nesse momento, ficou mais evidente para todos, né, que o banco, as empresas, mas em especial, aqui falando da Caixa, essa é uma empresa fundamental para esse enfrentamento. Afinal, por exemplo, o pagamento agora do benefício emergencial vai passar por onde? Vai passar pela Caixa, vai passar predominantemente pela Caixa, também pelo Banco do Brasil. A Caixa anunciou algumas medidas, né? Redução de juros, uma linha de financiamento ampliou, né? A linha de financiamento para estados e municípios, ampliou a linha de financiamento para os hospitais. Então, tem algumas medidas, suspensão do recolhimento do FGTS, também essa medida de compra de títulos, de carteiras, na realidade, carteiras de bancos, né, que é uma medida a ser bem discutida, né, não, na verdade, não pode gerar um problema para a própria Caixa, mas eu entendo que é fundamental ir além, né? Como disse o professor aqui, o Estado tem que ter uma visão clara do momento. Nós na verdade, temos um problema de governança no Estado brasileiro, né, colocado, uma crise de governo, mas é fundamental o Estado ir além. Como disse o professor aqui, você teve nos últimos anos, inclusive os próprios bancos públicos, que nos últimos anos foram priorizando a ampliação do seu lucro, né? E em detrimento de ampliação das políticas sociais. Eu vinha dizendo, inclusive na Caixa, o seguinte: a Caixa fez agora um processo de reestruturação e, além de causar alguns prejuízos para os empregados, uma das alegações que eu fiz lá no próprio Conselho da Caixa é que faltava, nesse modelo de reestruturação, um olhar para os 40 milhões de brasileiros que não são bancarizados, que era uma política que existia e acabou. Se tivesse feito isso, por exemplo, nesse momento era fácil pagar o benefício, né? Ia estar toda a população bancarizada, principalmente a mais carente, e ia estar... então, ia ser muito mais fácil. Então, a Caixa e os demais bancos têm um papel fundamental
nesse processo. Como você me perguntou sobre a Caixa, eu gostaria, então, de perguntar para você, na sua visão, qual seria o papel do sistema financeiro, e não só público, né? Qual seria o papel do sistema financeiro público e privado, pegar os bancos privados, nunca lucros recordes, né, nos últimos anos, lucros recordes absurdos, inclusive, e qual seria a forma de retornar agora para o Brasil, retornar investimento? Eu também compartilho da preocupação do professor Ladislau e de muitos outros economistas quando o governo se propõe a, de certa forma, corretamente, prover liquidez e estabilidade ao sistema financeiro. Isso precisa ser muito bem medido, avaliado, tem que ser feito com muita transparência, porque, como o professor pontuou, nós temos que ter uma preocupação que o que aconteceu na crise de 2008, 2009 não aconteça novamente. Aconteceu no Brasil também. Naquela ocasião, proveu-se liquidez a boa parte dos bancos, né, e para o sistema financeiro, e o que se viu ali foi que os bancos privados, né, especificamente os bancos privados, empossaram esses recursos, recompuseram seus balanços, e tudo isso com dinheiro público. Os bancos públicos tiveram um movimento, isso é facilmente visto nos dados sobre as carteiras de crédito, são dados públicos, estão no Banco Central. Os bancos públicos ali, eles aceleraram, com algumas resistências, é verdade, né? Houve a resistência do presidente do Banco do Brasil na época, a Caixa, especificamente, ela ampliou de forma acelerada, constante, muito firme as suas carteiras de crédito, e aquilo ali possibilitou um efeito de mitigação daquela crise. Ali ficou muito claro para boa parte de nós economistas que você deve atuar no sistema financeiro nesses momentos de crise, mas você tem que exigir contrapartidas do sistema financeiro. Alguns economistas têm sugerido, feito sugestões interessantes. Por exemplo, você socorre um banco privado com dinheiro público. É justo que os executivos desse banco privado recebam bônus nesse período? É justo que esse banco distribua dividendos nesse período em que os seus resultados são consequência de aportes de dinheiro público? Não são fundos públicos, mas os negócios são privados? Eu li ontem que o próprio Banco Central Europeu orientou que os bancos na Europa suspendam, ontem ou antes de ontem foi o Santander que estava reunido e anunciou isso, suspendam os pagamentos de dividendos aos acionistas e também de bônus que a gente sabe que nesse sistema financeiro privado são estratosféricos. Então, essas preocupações é que nós temos que ter, né? Eu sou até da opinião que, ao prover liquidez para os bancos, eu defendo que, inclusive, deveria se ter alguma regra que diferenciasse os bancos públicos dos privados, porque são eles que vão fazer esses recursos chegarem nos rincões do país. Os bancos privados, se não muito bem monitorados, vão fazer o que fizeram na crise de 2008, vão empossar esses recursos e utilizá-los em seu benefício próprio. Deixa eu dar um pitaco nisso. Pode falar, professor. O banco privado, ele não olha o que é necessário, ele olha o que gera mais lucro, Exato. O que gera mais bônus, o que gera mais dividendo. Isso para eles, isso aí não é roubo, entende? Isso aí é função, princípio de minha empresa, é gerar bônus para mim, gerar o dividendo para os meus acionistas. Eu não vou colocar lá uma agência ou um núcleo para ajudar gente que está com problema em Cabrobó da Serra, para ajudar eles a enfrentar o vírus, porque lá, com o que vai render, isso aqui é apenas prejuízo. Então, o sistema privado não se orienta por necessidade, se orienta por lucro, né? Agora, quando o Felipe diz, né, recompuseram seus bancos com recursos públicos, né?
eu acho muito simpático. Entende? Isso é meter a mão em dinheiro público. Agora, se eu roubo a carteira de alguém, eu sou ladrão, certo? Agora, quando eu estou recompondo o meu balanço com dinheiro público, eu estou estabilizando a economia, estou resgatando a fluidez. Exatamente. Tem um lado de uma verbiosidade nessas coisas que, francamente, estão fazendo a gente de palhaço. Né? Quer dizer, a coisa tem que ir na ponta. Deixa eu dar um exemplo, que grande parte da Alemanha, as empresas na Alemanha estão dizendo não, as grandes corporações da farmácia, a Bayer, etc., não, porque nós temos centros de pesquisa e, por isso, a Alemanha é mais simples. A Alemanha todo município tem uma caixa econômica local, uma caixa de poupança. Chama Sparkassen, caixas de poupança, textualmente. E nas regiões eles têm Landesbanken, bancos regionais, tudo público. Eles não se apoiam para financiar as coisas. O alemão não coloca seu dinheiro em banco, coloca seu dinheiro em caixas de poupança locais. Então, veja bem, o governo alemão, com a crise, ele transfere muitos recursos para uma caixa local, na cidadezinha X, e as poupanças das pessoas também estão ali. Então, você tem recursos para a gestão desses recursos se dar em nível local, não em função de debates políticos lá em cima, enfim, do grande poder de lobby dos bancos e dos deputados, senadores, etc., mas se dá a nível local. E no nível local, na cidadezinha, o pessoal sabe, olha, quem está ameaçado é fulano de tal, é tal grupo que está com problema, tem tal córrego que está contaminado que pode gerar problemas, e por aí vai. Então, você tem uma aproximação do dinheiro do nível local e o uso do dinheiro é feito em função de necessidades públicas. Isso é fundamental, isso é a imensa diferença, porque as pessoas acham que o banco privado é mais eficiente, o banco privado é mais eficiente para extrair dinheiro, não para financiar, ele vai através do... Se você não notou, a taxa de juros, né? Enfim, a Rita mencionou a taxa de juros, enfim, só para lembrar quem assiste, nem sempre as pessoas, como no Brasil apresentam juros ao mês, as pessoas ficam confusas. Mas deixa eu dar ordem de grandeza. Você vai num banco na França, um correntista normal, tá? Nada de uma coisa especial, enfim. Você vai lá e precisa de um empréstimo até 20 mil euros, é 3,5%, 3,5% por ano. Essa é a taxa de juros. A taxa de juros para a empresa está na faixa de 2%, no Brasil, 45%. Essa gente estava lavando a burra de uma maneira tão escandalosa, o que permitiu justamente esse arranque. Agora, de repente, estão com problemas de liquidez e na mão deles vão colocar 650 bi, dizer, não, vocês vão ajudar a economia. Não é? Francamente, ou a gente coloca um sistema de supervisão com vários atores, inclusive sindicatos, inclusive bancários, que entendem do pesado para fazer o acompanhamento, ou então isso simplesmente não vai funcionar. Na realidade, eu penso que para garantir liquidez para banco privado, tem que claramente, né, como o senhor falou, tem que beneficiar as ações em favor do Estado, porque se não for isso, né, tem que ter uma fiscalização, com certeza, e um controle efetivo. Professor, aproveitando, perguntar aqui, nós estamos falando dos bancos privados, mas como é que o senhor está vendo essa disputa? Né? Eu falo que é o capitalismo canibalismo, quer dizer, nós já estávamos nessa fase, mas assim, é o verdadeiro canibalismo do capitalismo, essa ação dos Estados Unidos em pegar os medicamentos, os EPIs, que estavam sendo encomendados, inclusive, por outros países e pelo Brasil, pegar para si e se dane o resto, né? Como é que é isso, né? Olha, você tinha espanhóis no século XVI ou XVII que roubavam o ouro do Peru, e o ouro parava na Inglaterra, por quê? Porque tinha a marinha
inglesa, que era mais poderosa, pegava, interceptava, roubava tudo, inclusive os barcos, né, as caravelas, e levava embora, né? Isso se chamava pirataria. Hoje não sei como é que chama esse processo. A indignação na França de que vem uma carga de 5 milhões de máscaras para a França, compradas, pagas, né? E no embarque, no aeroporto, no avião ali, os americanos pagaram 30 vezes o valor que a França estava pagando, né? Bom, o produtor de máscaras resolveu, teve o bom senso de dizer para os americanos: realmente vocês precisam mais, enfim, a crise lá está mais grave, enfim, né? E passaram para eles. O fato básico, muito além disso, é o seguinte: no momento que a população mundial está ameaçada, você fazer atos de pirataria desse tipo, em vez de sentar os governos, fazer um sistema articulado, inclusive com especialistas em pandemias, não é? E fazer esforços articulados, você não pode, como de repente o Trump diz: não, viagens da Europa estão proibidas. Um monte de gente simplesmente pegou o avião até Londres e de Londres foi para os Estados Unidos, né? Não problema, porque a Inglaterra não estava coberta, né? Aí cobriram a Inglaterra, aí então as pessoas têm que ir para outros países, mas tudo bem. Mas, basicamente, ou você gera um sistema colaborativo de enfrentamento, ou esse negócio simplesmente... Agora, a gente está sendo derrotado, nós, homo sapiens, entende? Com grandes políticos, com doutorados, com diplomas, com um monte de dinheiro, está sendo derrotado por uma coisa que tem um tamanho de um fio de cabelo dividido por 10 mil, mais ou menos, o tamanho do que é invisível, coronavírus. Né? Que é invisível. E a gente batendo a cabeça desse jeito é patético, né? Para o Trump, que é um demagogo, a gente entende. Para um Bolsonaro, que é outro demagogo, a gente entende. Para o Boris Johnson, lá na Inglaterra, a gente entende menos porque ele pegou o coronavírus. E está internado, inclusive, acho que foi para o UTI. Está internado. Isso aqui é um... Na realidade, olha, eu não vejo outra maneira senão a criação. Não basta declarar calamidade pública. Precisa criar um comitê de crise representativo de diversas áreas sociais, para que isso não pertença a um grupo, a uma religião, a um partido ou a outro, certo? Que peguem profissionalmente o enfrentamento da pandemia e os equilíbrios econômicos correspondentes para reduzir o impacto. Agora, passar dinheiro para banco, dizer que é gripezinha, fazer essas palhaçadas que fazem, enfim, a própria instabilidade dentro do Ministério da Saúde. Tanto assim, veja que os únicos que funcionam são alguns prefeitos e alguns governadores de estado que decidiram: olha, está uma zona lá em cima, mas nós aqui no nosso estado vamos fazer alguma coisa. Obrigada, professor. Nós vamos caminhar aqui para o final. Antes de passar as considerações finais aqui para o professor Ladislau Dóboro e para o Felipe, eu gostaria aqui de dizer para vocês da nossa solidariedade com os trabalhadores que, nesse momento, estão no atendimento, os bancários, colegas da Caixa, dos demais bancos, os trabalhadores que estão no atendimento dos mercados, das farmácias, coletores de lixo, de transporte, aplicativos, né, uberizados, quer dizer, nem renda tem, trabalham todos os dias, 24 horas, os caminhoneiros, mas, em especial aqui, fazer um gesto de agradecimento aos trabalhadores da saúde que se colocam sob risco diário, mas que estão ali cumprindo uma função primordial, que é a de garantir vidas. Então, nosso respeito e homenagem. Penso eu que essa crise ela mostra claramente, se já mostrava, agora mais evidentemente ainda, como eu disse aqui antes, que o vírus é democrático, né? Mas a realidade é seletiva, traz à tona a miséria que nós temos no Brasil. Eu fico pensando o seguinte: o pessoal fala assim, fique em casa, tá bom, mas e os trabalhadores que não têm casa, não é? Os
trabalhadores que não têm caçóia, aqui em São Paulo, são 25 mil trabalhadores sem teto, eles não têm onde ficar, né? Fica em casa, tá bom, mas e os trabalhadores que não têm renda, que não conseguem sobreviver? Penso eu que o Estado também deveria ter uma política para que as pessoas não precisassem pagar luz, gás, inclusive algumas categorias, como os sindicatos eletricitários, estão propondo isso, né? Isentar as pessoas da conta de luz, como alguns países fizeram, luz, água, serviços essenciais. Então, o Fica em Casa, de fato, ele é muito seletivo, né? Tem muitos trabalhadores aí atuando e que precisam ter um olhar e uma dedicação. O professor fala em criar um comitê de crise, sem dúvida, seria fundamental que houvesse um comitê com todos os segmentos sociais organizados, Congresso, governo, sindicatos, movimentos, porque essa é um prejuízo dessa crise é para o país, para todas as pessoas, para as empresas, para todos os segmentos. Então, é importante ter um olhar ampliado, um olhar democrático, né? Um olhar amplo para, né, todo mundo junto, fica mais fácil pensar e buscar saídas. E também acredito que o mundo não será mais o mesmo, né? Acho que o mundo muda a partir de agora e eu espero que seja um mundo melhor. Nós temos aí muitos colegas acompanhando, eu não vi nenhuma pergunta, tem perguntas muito específicas ali sobre a Caixa, mas quero dizer para os colegas que depois nós vamos fazer, hoje foi a primeira vez que a gente fez essa live, e nós vamos fazer uma outra, talvez falando só sobre a Caixa e as condições de trabalho. Hoje a ideia era fazer uma discussão um pouco mais geral sobre a economia. Então, agora eu quero passar para o Felipe. Felipe, faça suas considerações finais e o que você acha, e aí é um palpite, porque nós estamos num momento que é muito difícil ter uma noção do que vem pela frente, mas qual seria a sua sensação para o pós-crise, a gente esperando e torcendo e fazendo a nossa parte para que ela passe o mais rápido possível? Qual é o seu palpite? Não vai acontecer naturalmente, mas eu creio que nós temos que trabalhar e pressionar muito para que um novo contrato social surja dessa crise toda, né? Porque se de um lado nós vamos exigir sacrifícios da população, e todos terão que dar a sua cota de sacrifício, por outro, nós temos que ter um contrato social onde serviços, bens e serviços essenciais à vida sejam ofertados para a população como um todo. Temos que voltar a discutir questões como distribuição de renda, taxação de grandes fortunas. Muitos pontos precisam ser trabalhados para que a gente, com a nossa pressão, com a nossa disposição em lutar por isso, a gente consiga ter uma sociedade mais justa. Esse é o ponto. Há alguns dias eu li uma matéria falando que, se não me engano, a Holanda foi depois de uma grave crise de saúde que houve naquele país, que um estado de bem-estar social surgiu como exatamente esse novo contrato ao qual me refiro. Então, o meu desejo, a minha expectativa, e eu vou lutar por isso, é que a gente tenha um novo contrato social em um país sob novos moldes depois dessa crise. É isso. Obrigado, Felipe, pela sua participação. Eu agradeço. Um grande abraço, já que a gente não pode se abraçar pessoalmente. Sim. Professor, eu estou lendo o seu livro, não terminei ainda, né? Está até aqui comigo, ó, A Era do Capital Improdutivo, e eu termino perguntando para o senhor, está dado o momento de se discutir uma nova governança global que envolva outros paradigmas, que não esses que estão colocados aí? Eu acho que é propício que, após essa crise, ela cria essa possibilidade? Olha, deixa eu mencionar que isso que o Felipe fala de um novo contrato social está na mesa no mundo, por toda parte. Tá? Quando o Papa diz que temos que ter outra economia,
e se juntam imediatamente em torno dele vários prêmios Nobel, né, para apoiar. Quando o Roosevelt Institute nos Estados Unidos publica novas regras para o século XXI, é um novo contrato social, é um New Deal, né? Quando na Inglaterra, nos Estados Unidos, se cria o movimento Green New Deal, né? Um contrato social verde, né? Sustentável, porque não podemos destruir. Quando temos, no meados do ano passado, 181 corporações disseram que tem que necessariamente abandonar a prioridade de encher o bolso dos acionistas e passar a levar em consideração a dimensão comunitária, a dimensão social, a dimensão ambiental e coisa do gênero. 130 bancos assinaram 6 compromissos desse. Sabe o que é? O mundo está ficando consciente de que nós estamos destruindo o meio ambiente, estamos gerando uma desigualdade, com 1% tendo mais que os 99 seguintes, está implodindo por toda parte, porque as pessoas não são bestas, né? As pessoas vão querer um negócio. Eu posso até sofrer sacrifícios. Eu, quando vejo que os sacrifícios são expostos aos meus filhos, eu viro uma fera, tá? Então, na realidade, as pessoas estão muito. Aí você vai ter gente se afogando no Mediterrâneo, você vai ter o Trump dizendo vamos construir uma muralha entre o México e os Estados Unidos, né? Eu recebi uma piada, né? O Trump está visitando com o presidente Xi da China, está visitando a muralha da China, né? E ele pergunta para o presidente da China: vocês também têm problemas com mexicanos? Que palhaçada é essa, né? Na realidade, nós estamos maduros para um novo pacto. O livro do Piketty eu recomendo muito. Eu fiz a resenha, está no meu blog, também no Dobor.org. Vocês colocam Ladislau na internet, vocês estão lá. Ele pega muito. Isso aqui nós estamos maduros para um pacto. Tem gente que tem que começar a pagar imposto, caramba. Eu, professor Ladislau, pago 27,5% sobre o meu salário, que inclusive estou deixando de receber. Agora, a Amazon, a Apple, todos esses caras pagam menos de 1%. O que é isso? Né? Esses bilionários no Brasil, né? O Joseph Safra, que em 12 meses aumentou sua fortuna em 19 bilhões, né? Ele está isento de imposto, porque lucros e dividendos desde 95 estão isentos. Né? Quer dizer, o poder dos ricos se tornou tão grande que eles se apropriaram das leis e viraram um mundinho de ricos que em si se torna insustentável. Né? Nós tivemos uma primeira sessão disso com 2008, a crise, né? Eles são incapazes de se conter em si mesmo processo. Então, a busca de um novo pacto, de um novo contrato, né? As Nações Unidas publicaram um livro chamado Global Green New Deal, um pacto global, porque se trata não só da desigualdade dentro dos países. Se trata, por exemplo, a África vai dentro de poucas décadas para 2 bilhões de habitantes. Como é que é isso? Como é que os africanos vão enfrentar? Com as infraestruturas de saúde que eles têm, compare a Lombardia, né, da Itália, com a Nigéria, certo? O maior país africano. Isso aqui é desastroso. Nós estamos frente a uma calamidade planetária, um desafio onde converge o problema ambiental, nós temos que parar de destruir o meio ambiente, o problema da desigualdade temos que parar, e o problema do caos financeiro, que faz com que, nas mais diversas crises, os bancos juntam todo o dinheiro, dane-se os problemas futuros, porque o interesse é curto prazo e quanto mais melhor. Né? Então, eu acho que o que a gente tem trabalhado, inclusive na parte internacional que eu trabalho, com Ignacio Sachs, com Carlos Lopes na África, com diversas pessoas, né? Nós temos que pensar as oportunidades que surgem na crise. Né? E oportunidades vão muito no sentido do que o Felipe está falando. Né? Nós temos que realmente ir para um novo pacto. Por exemplo, os sistemas de impostos são dos governos, mas as grandes corporações, os grandes bancos são todos mundiais, todas baseadas com fortes raízes em paraísos fiscais, e o sistema sabonete, que eles chamam assim, rindo, né? Quando se aperta de um lado, escapa para o outro, e vice-versa. Ninguém consegue agarrar eles. Está na OCDE a grande discussão, né? Que saiu em Davos agora,
eu acompanhei, né, a discussão da tributação internacional. Não é possível um cara escapar de um país para outro conforme alguém... Certo? Quer dizer, Apple, Google, Facebook, todos esses gigantes, ninguém está pagando imposto, gente. Agora, eles precisam dos bens públicos, né? Sistemas de transporte, estradas asfaltadas, eles contratam um engenheiro e dizem, eu dei um emprego. Meu, há ali 25 anos de investimento das famílias e do público para formar esse engenheiro. E ele não quer o Estado? Quer dizer, na realidade, nós temos eu acho, ao mesmo tempo que o desespero pela crise, um choque de bom senso que tá chegando, né? A minha grande esperança é que isso sirva para criarmos outras dinâmicas. Deixa eu dar parabéns para vocês de organizar, Rita, esse negócio. Isso é muito legal. Sabe, a gente tá conversando mais agora do que cada um no seu canto. Primeiro, que as pessoas têm muito mais tempo para pensar o que está acontecendo. Muita gente está lendo. Por exemplo, meu livro está sob forma de vídeos, como curso. Né? Milhares de pessoas estão assistindo os vídeos e passando a entender como eles estão sendo depenados pelo sistema de juros, pelo sistema de dívida. Né? Muita gente está comunicando uns com os outros. Tá vendo? Olha, eu gravei um programa de manhã, outro agora à tarde, tem outro teste hoje à noite. Na realidade, nós podemos começar a construir bom senso. Né? E aí não é bandeira ideológica, quem for melhor, quem for pior, coisa do gênero. É realmente pensar o que funciona, porque as ameaças, sobretudo, para os mais humildes ou a massa da população, não foram eles que criaram esse sistema. Eles não são culpados pelo que se criou. E eu gostei do fato, Felipe, que você usa o conceito de justiça. Porque o conceito básico que a gente está chegando agora não é quem é mais produtivo, quem é mais rápido, quem ganhou na bolsa, quem foi mais esperto, coisa do gênero. É uma questão de justiça. Esse planeta pertence a todos, não pertence a alguns. Gente, um grande abraço, viu? Tudo de bom. Professor, muito obrigado. Foi muito rico esse debate com a sua presença. Lembrando a todos que os materiais do professor estão disponíveis no blog dele. São materiais muito ricos, inclusive o texto dos livros, né? Os livros estão lá publicados. Então, quero agradecer a sua presença e também... Rita, deixa eu só acrescentar uma coisa. No Carta Maior, hoje, tem um artigo do Beluso, junto com uma equipe. Eles colocaram as principais propostas para a gente sair do buraco. Tá? É do Gonzaga Beluso, com toda uma equipe, está publicado no Carta Maior de hoje, vale muito a pena. Ótimo, é curto e vai ao ponto. Depois a gente divulga aqui também para todo mundo estar acompanhando a gente. Quero agradecer o Felipe. Felipe é meu professor, ele que me ajuda a entender algumas coisas e buscar propostas. De fato, né, essa live é inédita, eu me obriguei a fazer ela justamente porque o momento exigiu, eu acho que pessoalmente é mais gostoso, mas, de fato, está obrigando a gente a pensar mais, está obrigando a gente a dialogar mais, a buscar vários pensamentos, várias linhas para tentar buscar uma saída melhor. Eu espero que este momento tão difícil que a gente vive para a humanidade, de fato, seja um momento para se resgatar a solidariedade, né? Para se resgatar a fraternidade, a empatia, e é fundamental ter empatia com o outro, né? Porque agora está claro que todos nós estamos no mesmo... Se alguém tinha dúvida, e tinha muita gente com dúvida, nós estamos todos no mesmo barco. E a outra coisa que eu acho que a crise mostra é que nós somos todos muito efêmeros na Terra, né? E o fato de sermos efêmeros não justifica essa riqueza exacerbada que alguns constroem em detrimento de uma grande população no mundo que vive na miséria. Então, eu espero que o que saia de bom dessa crise seja justamente um questionamento sobre o mundo que vivemos e, quem sabe, a gente consiga sair dele melhor, né, da crise, melhor do que a gente entrou. Um momento de muita resiliência também. Então, olha, quero agradecer, foi muito bom.
Espero que o pessoal que assistiu a gente tenha gostado. Nós faremos outros, né, com mais espaço aí para debate. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Até a Obrigado, próxima. Rita. Obrigado, viu? Até a próxima. Valeu. Tá, obrigado. Pode desligar.